Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Edmar, juntamente com a Rebeca, somos estudantes de medicina e iremos descomplicar o exame físico ginecológico. Nesse vídeo, iremos abordar a inspeção, a coleta do preventivo, a palpação e o toque. Ao início do atendimento, devemos recepcionar a paciente na sala de consulta, preferencialmente de pé, nos apresentando, informando o nome e a nossa função no local do atendimento. Em seguida, recepcionamos o paciente com a mesma cortesia e oferecemos cadeira para paciente e acompanhante. Mantemos um contato visual e damos início à realização da anamnese, pois ela é essencial para estabelecer vínculo com o paciente. Em seguida, damos início ao exame físico geral, no qual observamos uma impressão geral da paciente em relação à marcha, a aparência geral, o estado nutricional, a postura, a aparência das mucosas. É o momento em que aferimos a pressão arterial, verificamos o pulso radial, observamos o peso, a altura, o IMC, a circunferência abdominal da cintura e do quadril. Damos continuidade verificando os aparelhos e sistemas com a palpação da tireoide, a ausculta cardíaca e pulmonar, a inspeção e palpação do abdômen e exame de membros superiores e inferiores. Finalizado o exame físico geral, é essencial algumas recomendações antes da realização do exame físico ginecológico, pois ele deve ser evitado no período menstrual e que se tenha uma abstinência sexual de pelo menos 3 dias. Além disso, não se deve realizar duchas vaginais ou a utilização de medicações intravaginais. Devemos pedir para a paciente esvaziar a bexiga antes do exame, oferecer-lhe um avental e um lençol e explicar cada passo do exame e também a sua importância. O local de realização do exame ele deve ter uma boa iluminação, as portas devem estar fechadas, mas não precisam estar trancadas, resguardando assim a privacidade da paciente. Após informar sobre esses cuidados, dá-se início ao exame das mamas. Não iremos apresentar aqui nesse vídeo, pois não é o foco. Para a realização do exame ginecológico, a paciente deve estar em decúbito dorsal, com a cabeça elevada por um travesseiro ou pela própria maca. Deve estar coberta por um lençol e com os joelhos e pés apoiados sobre a mesa. Os glúteos devem estar no limite da mesa ginecológica. Devemos pedir com delicadeza que a paciente relaxe as pernas lateralmente e que observamos também os sinais de desconforto. Em seguida, calçamos as luvas de procedimento e damos início à avaliação da genitália externa, em que verificamos a partir da inspeção estática a vulva, o monte de Vênus, grandes lábios, pequenos lábios, o clítoris com seu prepúcio e o frênulo, o vestíbulo da vagina, glândulas vestibulares maiores, que são as glândulas de Bartolini. Observamos os orifícios excretores das glândulas vestibulares menores, que são as glândulas de Skene. Em seguida, o meato uretral, o ímen ou suas carúnculas, fúrcula e a região perineal. Verificamos também a região inguinal e, para isso, temos que entreabrir, tracionar e lateralizar as formações labiais, que são manobras que nos permitem uma visualização mais completa das estruturas vulvares. Essa avaliação também precisa de uma observação da distribuição dos pelos, do trofismo da pele, semimucosa, das lesões existentes no tegumento vulvar, como, por exemplo, a quantidade de alterações, o tipo, a localização, as dimensões, a cor, a mobilidade e a sensibilidade. Todas essas características você deve anotar
e acrescentá-las ao prontuário. Deve-se ter atenção na inspeção dinâmica, pois ela só será realizada se a paciente referir a queixa de perda urinária ou de prolapso uterino. Se ela relatar essas evidências durante a anamnese, você realiza o toque bidigital e pressiona a parede posterior da vagina para baixo, solicitando que a paciente realize a manobra de valsalva, na qual consiste em levar a mão até a boca, fechar o punho e soprar. E aí, quando a paciente sopra, né, faz essa manobra, então é possível identificar alguma distopia genital. Feita a inspeção estática e dinâmica, precisamos ter à nossa disposição um lápis, a espátula de aire, a escova endocervical. Temos que ter também o frasco fixador, lâmina de vidro, o espéculo e a ficha da mulher. O espéculo ele tem de diversos tamanhos, tem o pequeno, o médio e o grande. E a escolha do tamanho se dá pelas características perineais e vaginais da mulher, a ser examinada de acordo com a paridade e os tipos de parto e cirurgias plásticas do períneo e correção de incontinência urinária. Na realização do exame especular, fazemos a introdução do espéculo e para essa introdução expomos com delicadeza o introito vaginal e aí abrimos o introito vaginal com os 2 dedos, polegar e dedo médio, e com isso fazemos o afastamento dos pequenos lábios. Deve-se avaliar nesse momento a necessidade de lubrificar ou não o espéculo. Caso seja necessário, faz uma lubrificação à base de água. Para introduzir o espéculo, devemos fazer essa manobra com delicadeza, na qual introduzimos o espéculo com um ângulo de 45 graus para evitar traumas uretral e durante a progressão da cavidade vaginal fazemos uma rotação no sentido horário com o espéculo e posicionamos na posição transversal, de modo que as válvulas anterior e posterior do espéculo elas fiquem na parede anterior e posterior da vagina e a sua borboletinha, né, que é a abertura do espéculo, que ela fique posicionada à esquerda. Em seguida, fazemos a abertura para expor o colo uterino. Após o espéculo posicionado adequadamente, observamos os aspectos do colo uterino. E nesses aspectos devemos descrever as suas características, como a coloração, o tamanho, a presença de tumores, e escrever tudo isso na requisição do exame e do prontuário médico. Descrevemos ainda as características do conteúdo vaginal, a presença de sangue e se tem sangue, a sua origem. Observamos também a presença de lesões ou alterações na coloração da mucosa. A coleta de copocitologia em nosso serviço de saúde utiliza a técnica convencional, que é o esfregaço em lâmina. E para sua realização, a mulher ela precisa estar há pelo menos 3 dias sem atividade sexual, há 7 dias, sem a utilização de cremes vaginais. No dia do exame, não pode ter realizado ducha vaginal, ela também não pode estar menstruada ou com a presença de sangramento. Para realizar esse exame, é necessário luvas de vinil ou de látex, espéculos de diferentes tamanhos, como já foi explicado anteriormente, além da pinça de Sharon, a espátula de aire, que é essa que tem um aspecto de caldo de peixe, a escovinha do tipo Campos da Paz
lâminas de vidro com a extremidade fosca, lápis preto ou grafite, o fixador, a requisição do exame. Além disso também, o frasco porta-lâmina. A coleta é feita com a espátula de aire e com a escovinha Campos da Paz. A coleta do material ectocervical é feita com a espátula de aire e fazemos essa coleta realizando um movimento giratório de 360 graus em torno do orifício cervical. E após a coleta, é essencial dividir a lâmina em 3 terços. Iremos utilizar um dos terços da lâmina para o material ectocervical e o outro terço para o material endocervical. No material endocervical, iremos introduzir a escovinha Campos da Paz e fazer um giro de 360 graus, também no mesmo orifício. E em seguida colocamos o material retirado da endocervice na metade inferior da lâmina, no sentido longitudinal. Mas isso varia de laboratório para laboratório e de acordo com o protocolo. Mas essa é a técnica que é mais utilizada. Após a distribuição do material sobre a lâmina, fazemos a fixação do material obtido com o fixador e fazemos o descarte adequado dos materiais utilizados. Vale lembrar que na fixação com o spray deve-se fixar com uma distância de pelo menos 10 centímetros. Além disso, quando vamos fazer a retirada do espéculo, devemos realizar uma pequena e delicada tração do espéculo para liberar o colo uterino das válvulas e retirar o espéculo devagar, fechando o mesmo. Finalizada a colpocitologia, vamos agora para a última etapa do exame ginecológico, que é o toque vaginal. Nele, iremos realizar um toque unidigital e proceder ao toque bidigital para verificar a posição, consistência e dor à movimentação do colo. Verificamos fundos de saco quanto à presença de abaulamentos ou massas. Fazemos a palpação bimanual do útero e dos seus anexos para avaliar a posição, tamanho, a consistência e mobilidade do útero. Além disso, palpamos anexos, procurando o aumento dos anexos e a presença de dor à palpação. Então, pessoal, lembrando sempre que temos que descartar os EPIs que não são reutilizáveis. Isso é algo de extrema importância. Não sei se vocês notaram, mas a médica do vídeo, a estudante, no caso, utilizou óculos. E muito importante isso também. Não é só luva, não é só máscara, é todo o EPI. Lembrando sempre que estamos lidando com uma pessoa que devemos protegê-las de agentes externos e devemos nos proteger também. Lembrando também que é de suma importância a gente sempre respeitar o código ético do estudante e também o código ético do paciente, e nós temos que evoluir corretamente. Para isso, a gente precisa fazer um bom estudo na nossa matéria de prática médica, na nossa matéria de habilidades clínicas, sempre fazendo um roteirinho para quando formos fazer a nossa evolução, nosso prontuário, termos tudo datado, tudo escrito, tudo evoluído, porque sempre documento necessário vai estar lá, que é o que está escrito. Então, agradecemos a presença de vocês aqui nesse vídeo.